Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar, por favor. Quero, nesse instante, primeiro eu vou citar o livro que nós vamos ler. Neemias, capítulo 1. Estaremos lendo alguns versos do capítulo 1 e após alguns versículos também do capítulo 2 a seguir. O poço certamente é bastante fundo, tem muita água boa. Glória a Jesus. Confesso aos irmãos que eu relutei para não pregar nesse livro, mas todavia o Espírito do Senhor prevaleceu sobre a minha vida e dentro daquilo que a graça, que o Espírito de Deus conceder conforme a sua graça, estaremos falando aqui, amém? Eu quero agradecer publicamente ao pastor Fábio por essa rica oportunidade que ele me concede na noite de hoje. Ele entrou em contato comigo ontem, falou da dificuldade que ele teria de estar aqui nesse culto, e nos convidou para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Estou certo de que estou cercado de homens de Deus, de professores, mestres, meus mentores, que com certeza são muito mais capazes do que eu para estar aqui, mas todavia aprove a Deus, nos conceder essa oportunidade. Eu quero declinar a minha gratidão a Deus pela sua infinita misericórdia, também agradecer ao pastor José de Jesus, também pelo carinho, também pelo apoio, está sempre aí conosco, aí nos ajudando, aconselhando, né? Tendo sempre palavras de amigo para conosco. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Neemias capítulo 1, primeiros versículos, nos diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler, irmãos? As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo número 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante do rei. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei, vive o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolado e tendo sido consumido as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te de que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que edifique. Versículo 7, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me carta para os governadores da lei do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Meus queridos e amados irmãos, irmãs, que me ouvem nessa noite. Toda essa situação, no mínimo, complexa e dramática, que ora acabamos de fazer missão, se deu por conta
ou por ocasião de uma informação. Eu disse uma informação. Não foi isso que nós lemos no capítulo 1, no versículo de número 2, quando Hanani chega e ele questiona, ele indaga, ele quer saber as novas, ele quer saber notícia dos seus irmãos, dos que escaparam do cativeiro, que estavam em Judá. E a Bíblia vai registrar, vai nos dizer de que ele dá a notícia para Neemias, dizendo que os irmãos que restaram lá no cativeiro estavam em plena miséria. E os muros de Jerusalém estavam fendidos e as suas portas estavam queimadas a fogo. Ou seja, o povo estava em opróbrio, vilipendiados, humilhados, desprezados. E os muros estavam fendidos e as suas portas queimadas. O proverbista Salomão, no livro dos Provérbios, no capítulo de número 25, no versículo de número 28, que é o último versículo desse capítulo, ele vai dizer assim: como a cidade derrubada, que não tem muro, assim é todo homem que não pode conter o seu espírito. Salomão, ele vai comparar um homem que não pode conter o seu espírito, os seus impulsos, como uma cidade derrubada, como uma cidade sem muro. Por quê? Porque uma cidade, por mais que ela tenha um grande exército, uma cidade, por mais que ela seja bem povoada, uma cidade, por mais que ela tenha uma estrutura de soldado muito grande, se ela não tiver um muro que a sustente, um muro que a defende, essa cidade, ela é uma cidade vulnerável. É uma cidade que não adianta de nada ela ter grande exército. Por isso que Salomão, ele vai dizer: como a cidade derrubada que não tem muro, assim é todo homem que não pode conter o seu espírito. Então assim estava Jerusalém, com seus muros fendidos, com suas portas queimadas. Então toda essa situação complexa e dramática que nós agora acabamos de ler, se deu por conta de uma informação. Nós estamos, irmão querido, vivendo em uma era, ou vivendo em um tempo, em que nunca foi tão fácil, nunca foi tão prático obtermos informação. Haja vista que não é necessário tanto você ir atrás das informações. As informações por si só, ela vem até você. O que dizer dos grupos de WhatsApp? Eu fico observando aqui na igreja, às vezes, os irmãos, eles fazem grupo de WhatsApp para uma finalidade. Mas, infelizmente, alguns irmãos, eles não se contêm em ser fiel naquilo que foi proposto por aquele grupo, ou pela pessoa que fez aquele grupo, e ele acaba enviando vídeos até mesmo indesejáveis, vídeo que não te edifica em nada, e vídeo que vai te entristecer o teu coração. Um dia desse, alguém mandou um vídeo para mim, uma desses países aí em que as pessoas estão matando cristãos, eles colocando os cristãos dentro de pneu de caminhão e queimando a fogo. Eu vi aquele vídeo, eu fiquei estarrecido, orei a Deus e apaguei aquele vídeo. Nunca foi tão fácil como nos dias de hoje obtermos informações. Nós sabemos, não sei se os irmãos sabem, mas a internet, ela surgiu no ano de 1969. O Google, por sua vez, ele surgiu no ano de 1998. O Google, ele tem apenas 21 anos que existe, que foi fundado. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava recém-chegado da roça. Há uns 15 a 18 anos atrás, eu estava assistindo um programa televisivo em que alguém estava fazendo uma entrevista para outra pessoa. E essa pessoa estava dizendo assim: o indivíduo que não estivesse ligado à internet, esse indivíduo estaria fora do planeta. Imagina, irmão, para mim que estava recém-chegado da roça, ouvir alguém falar algo dessa natureza. Eu me senti no mínimo ali um marciano,
Por quê? Porque eu não conhecia de nada. Nós tínhamos duas dificuldades nessa época. A primeira dificuldade era você saber acessar a internet. E a segunda dificuldade era você ter acesso ao computador. Foi a era em que as lan houses ganharam muito dinheiro nessa época. Ou nos dias de hoje estamos na era do smartphone, do iPhone, do iPad. Se você pega um telefone desse seu, um smartphone desse seu, que você tem, e você coloca na mão de uma criança de 5 anos de idade, você vai ter o trabalho apenas de desbloquear a senha desse celular e entregar nas mãos dessa criança, e pode ficar tranquilo que ele vai conseguir acessar aquilo que ele gosta de acessar e que ele gosta de ver. Porque tudo isso em virtude da facilidade que nós encontramos nos dias odiernos, nos dias de hoje. Aí você me pergunta, irmão Nil, o que tem a ver o que você leu com isso que você está falando? Espera, eu vou te explicar. Se Neemias vivesse nos nossos dias, ou se os nossos dias favorecessem os dias de Neemias, Neemias não usaria a expressão que ele usa no versículo de número 1, na parte B do versículo, que diz: porém nunca antes estive triste. Se Neemias vivesse os nossos dias, Neemias jamais ele usaria essa expressão. Porém, nunca estive triste diante do rei. Por quê? Porque o fácil acesso que nós vivemos não daria para Neemias opção para ele fechar a boca, vendar os olhos e tapar os seus ouvidos. Não daria para ele fechar os olhos, tapar a boca e tapar os seus ouvidos. E eu vou te explicar por quê. O nosso irmão Tiago, ele vai falar acerca de humildade. E Tiago, para ele falar acerca de humildade, Tiago ele fala com propriedade. Tiago ele fala com conhecimento de causa o que é ser humilde. Porque Tiago nada mais é do que irmão de Jesus. Mas você observe que quando Tiago ele vai se apresentar no livro que traz o seu nome, Tiago ele vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 4, no versículo de número 9, Tiago vai dizer assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, convertei o vosso pranto, convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Agora a pergunta que não quer calar: se eu disse que se Neemias vivesse os nossos dias, o fácil acesso à internet, o fácil acesso às informações, não daria para Neemias opções para ele fechar os seus olhos, vendar os seus olhos e tapar os seus ouvidos? Por que Neemias não taparia os seus ouvidos? Por que Neemias não fecharia os seus olhos? Porque nós vemos aqui, irmãos, o verdadeiro segredo de Neemias alcançar o favor do rei. O verdadeiro segredo do sucesso de Neemias nessa batalha aqui. Porque, irmão, Deus procura nos dias de hoje, Deus procura nas nossas irmãs, nos nossos irmãos, o Neemias. O Senhor procura no meio dos nossos irmãos um Neemias. O Senhor procura no meio dos nossos jovens um Neemias. Deus procura no meio dos nossos adolescentes um Neemias. Deus procura no meio das nossas irmãs um Neemias. Porque, irmão, ser um Neemias não é uma questão de sexo. Ser um Neemias não é uma questão de faixa etária. Ser um Neemias é ser uma questão de ser um tipo de Cristo aqui na terra. Ser um Neemias é questão de ser um tipo de Cristo aqui na terra. Então observe o que Tiago vai dizer: senti as vossas misérias e lamentai, convertei a vossa alegria em tristeza. Aí a pergunta que não quer calar: por que será que nós estamos sorrindo tanto? Por que será que o nosso sorriso está sempre 9,15? Por que será que parece que está tudo bem conosco? Por 3 razões que eu vou dizer aqui. Primeira razão, porque estamos sorrindo certamente,
é porque está tudo bem conosco, é porque está tudo bem com a igreja. E nós sabemos perfeitamente que nem tudo está muito bem com a igreja. Nem tudo está bem com a igreja, aleluia. Nós sabemos o quanto a igreja está sofrendo. Nós sabemos quantos estão sendo massacrados, vilipendiados no mundo afora. Então é momento de chorarmos na presença do Senhor. É momento de sermos um Neemias dentro da obra do Senhor e clamar a Deus. A segunda razão porque nós estamos tão tranquilos é porque nós estamos desinformados. Será que estamos mesmo desinformados? Depois de tudo que eu falei aqui, será que somos pessoas desinformadas? Nós não somos pessoas desinformadas. Somos pessoas perfeitamente informadas do que acontece em nossa volta. Somos pessoas muito bem informadas. Agora eu vou falar a terceira razão porque nós estamos sorrindo. E talvez esse seja o principal motivo porque a igreja está muito à la vontade, porque a igreja está muito à vontade, está tudo bem, é porque estamos sendo indiferentes. Indiferente com o que está acontecendo nos dias de hoje, indiferente com o que está acontecendo diante dos nossos olhos, indiferente com o que está acontecendo todos os dias de nossa vida, mas nessa noite Deus te traz aqui para que você dobre o teu joelho e você comece a chorar na presença do Senhor, diante daqueles que estão descendo para o inferno, diante daquelas famílias que estão sem nenhuma perspectiva de vida, e clame a Deus por salvação em prol dos teus irmãos. Clame a Deus por salvação em prol das almas. Isso é ser um tipo de Neemias. Observe que quando Neemias se apresenta ao rei para servir o rei observa que Neemias está triste. E se você não sabe, o mordomo não poderia em hipótese alguma se apresentar triste diante do rei. Isso poderia se custar a sua vida ou a sua morte. Ele não poderia em hipótese alguma, mas ele se apresenta diante do rei, ele não consegue disfarçar a sua emoção, ele não consegue disfarçar a sua tristeza, e o rei vai dizer para ele, isso não é outra coisa senão tristeza de coração. Neemias, ele pega a miséria alheia e traz para dentro de si. Neemias, ele pega a miséria alheia e traz para o seu coração. Eu faço uma pergunta para a igreja do Senhor nessa noite. Quantas vezes nós fazemos cultos de libertações? Quantas vezes nós fazemos culto para Jesus salvar? E eu te pergunto, Jesus salva? E você balança a cabeça e diz, salva sim. E eu te pergunto, quanto Jesus salva? Muito ou pouco? Eu arrisco a te afirmar, mais ou menos. Eu te pergunto, Jesus cura? Você vai me responder meneando a cabeça dizendo, Jesus cura sim. Eu te pergunto, quanto Jesus cura? Eu te asseguro, Jesus cura mais ou menos. Mas Ele quer fazer muito mais. Jesus quer fazer muito mais, Jesus quer salvar, Jesus quer curar. Mas sabe quando é que Jesus vai operar em nossa vida de forma plena? Sabe quando é que Ele vai salvar de forma plena? Quando é que Jesus vai começar a curar de forma plena, total no nosso meio? É quando nós olharmos para a miséria alheia, ou quando passarmos a olhar para a miséria alheia e trazermos para dentro de nós. Isso é ser um Neemias, isso é ser um tipo de Cristo. Isso é ser um tipo de Cristo. Você não precisa ser santarrão, eu não preciso ser santarrão,
Mas no dia que você olhar para a miséria alheia e você trazer para dentro da tua alma, você sentir dentro do teu coração, quando você abrir a tua boca, Deus que vê todas as coisas dentro da sua onisciência, Ele vai perceber a tua sinceridade e mediante a tua oração, mediante a imposição das tuas mãos, mediante o teu clamor no teu quarto de guerra, Deus vai ouvir a tua oração, porque você trouxe para dentro de você o sofrimento de outro. Neemias, ele pega a miséria alheia, Jerusalém, seus irmãos, e ele traz para dentro de si. Ele não suporta, ele fica subcarregado daquilo. Ele passa a viver aquela situação. Ele diz: como eu não poderia, meu rei está triste, sabendo que o sepulcro dos meus pais estão destruídos, que meus irmãos estão vilipendiados, estão em opróbrio, sabendo que o muro está fendido e que as portas da minha cidade estão queimadas a fogo. Como não, eu não ficaria triste. Senti as vossas misérias, e lamentai-vos e chorai-vos. Convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai debaixo da potente mão de Deus, e Deus te exaltará. Deus procura Neemias nos nossos dias. Deus procura Neemias no meio da mocidade, no meio dos adolescentes, no meio dos irmãos, das irmãs. Deus procura pessoa que queira abraçar a causa alheia por amor do sangue de Jesus. Fica tranquilo, não vai ser tão difícil. Por quê? Neemias, ele estava em vantagem. Qual a vantagem de Neemias? Neemias, ele estava diante do rei. Você está diante do rei. E quando se está diante do rei, você tem liberdade. Quando se está diante do rei, você tem a oportunidade de se expor ao rei. E o rei vai perguntar para Neemias, dizendo: o que eu posso fazer por você? E a Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele abre o coração simplesmente. Neemias, ele abre o coração, não obstante ele falar tudo para o rei, como estava a situação dos seus irmãos. Neemias, ele abre o coração, parece que ele pega uma folha de papel, e ele faz uma lista do que ele precisa, e apresenta ao rei, e a Bíblia diz que o rei concede, segundo a boa mão de Deus sobre ele. A mão de Deus é sobre a tua vida. Nessa noite você tem a oportunidade de abrir o teu coração para o Senhor. Você tem abrido o teu coração para muitas pessoas. Você tem contado os seus problemas para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, mas não tem dobrado o teu joelho 5 minutos para falar com teu pai, para falar com o rei, citando a ele a tua necessidade. Por que você está triste assim? Conta para ele o quanto está doendo o teu coração. E abre o teu coração, rasga a tua alma perante ele e diga: ó Senhor Jesus, eu preciso disso aqui. Eu tenho uma lista para te apresentar, Senhor. Ele está disposto a te servir segundo a boa mão de Deus sobre a tua vida. E aí, irmão, não tem capeta que fique diante de ti. Não tem demônio que se suscita diante de ti. Não tem. Observe no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, isso Neemias falando, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Isso é comum. Esse Sambalate aqui, irmão, esse Tobias e esse Gesem nada mais é do que uma tipologia bíblica do nosso adversário.
É uma tipologia bíblica do teu inimigo. Ele vai zombar de você e vai falar na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Escuta o que eu vou dizer para você. Você pode até estar fraco, mas você não é fraco. Você pode até estar fraco, mas você não é fraco. Aleluia. Permitisse-lhe isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões, do pó das pedras que foram queimados. Olha o versículo de número 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Sementes perversas, palavras de maldição. Mas o livro de Número, capítulo 23, versículo 23, está escrito: contra Jacó não há encantamento nem feitiçaria contra Israel. Isaías de número 54, versículo 17, está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Essa é a porção do Filho do Senhor e do Senhor. Não adianta se levantar contra você, porque você está diante do Rei. Você está diante daquele que vai facilitar as coisas para você. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo de número 6, que quando Neemias termina de edificar o muro, ainda as portas não estavam sendo colocadas. A Bíblia diz que esses três aqui, Sambalate, Tobias e Gesem, ele envia mensageiro para Neemias para o chamar, dizendo: vem conosco para a aldeia. Mas na verdade eles estavam intentando o mal para Neemias. Mas Neemias mandou dizer: eu não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Você está fazendo uma grande obra. O teu adversário, ele vai fazer de tudo, irmão. Ele vai vestir pesado contra a tua vida, mas diga para Satanás: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. E é interessante que ele envia a primeira vez, no capítulo número 6, envia a segunda, a terceira vez, quarta vez, ele envia 5 vezes. 5 vezes. Tiago vai escrever no livro que traz o seu nome, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O adversário não vai parar de investir contra a tua vida. O inimigo não vai parar de mandar mensageiro para te tentar. O adversário não vai parar de investir contra os teus projetos. Mas a palavra de Deus está dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Seja um Neemias de Deus nessa noite. Que o Senhor vos abençoe.